42, verso de número 5. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Todos encontraram, digam amém. Amém. Glórias a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aleluias. Quero ler mais uma vez. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tome o teu assento. Eu quero nessa noite falar da fidelidade de um homem chamado Jó. Quarta-feira passada estivemos aqui ministrando e falamos um pouco sobre a fidelidade de um homem chamado Daniel. E nós encontramos ali, naquela ocasião, naquela quarta-feira, e aprendemos muito com a vida de Daniel. E o Senhor colocou meu coração concernente à vida de Jó nessa noite. E a palavra que Jó está mencionando no capítulo 42, ele está dizendo que outrora ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele só conhecia o Senhor por aquilo que ele havia ouvido de alguém. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1, que o próprio Deus mencionou Jó dizendo ser ele um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava-se do mal. Olhe para o teu irmão, diga para ele, nós vamos aprender muitas coisas com Jó nessa noite. Aleluias. Jó, ele era um homem grandemente abençoado pelo Senhor. E o que chamou a minha atenção quando o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração, é que no capítulo 1 do livro de Jó, nós vamos encontrar aqui um homem próspero, um homem rico, em que as Escrituras nos diz, no verso de número 3, que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Um homem próspero, um homem que a mão de Deus era sobre a vida dele. O gado de Jó se multiplicava, era 7.000 gado, ovelha, camelo. Jó era um homem tremendamente abençoado. Pensa em um homem rico, pensa num homem milionário, pensa em um empresário de alto escalão. Era Jó, mencionado por Deus, mais uma vez, sincero. Repita comigo, sincero. Repita comigo, reto. Repita comigo, temente a Deus e desviava-se do mal. Qualidades de que Jó apresentava diante do Senhor. Mas eu encontro aqui que no verso 5 do capítulo 42, que Jó já era tudo isso só de ouvir falar de Deus. Jó ainda não havia tido uma experiência com Deus. Jó ouviu um testemunho, alguém falou para Jó de um Deus poderoso. Aleluias. Alguém disse para Jó a respeito de um Deus soberano. Alguém disse para Jó de um Deus criador do céu e da terra. Aleluia. Alguém mencionou para Jó que um Deus criador dos céus e da terra é um Deus que ama um homem sincero. É um Deus que ama um homem reto. É um Deus que ama um homem que teme a Ele. Alguém falou para Jó que Deus ama o homem ou a mulher que desvia-se do mal. Alguém mencionou para Jó e Jó estava ouvindo e essa pessoa dizia, e quem sabe um evangelista, quem sabe alguém naquelas rodas de conversa, alguém dizia: Jó, Deus é um Deus que recebe sacrifício de um homem. Deus é Deus que olha e abençoa a família. Deus é Deus que pode abençoar a terra deste homem. Deus é Deus que abençoa o fruto, a semente da vida desse homem que é sincero diante dele. Esse Deus é um Deus que ouve a oração de um homem. Jó, alguém falou para Jó dos atributos desse Deus.
E o que chama a minha atenção é que Jó já era sincero. Jó já era reto. Jó já era temente. Jó era um homem que desviava-se do mal. Só de ouvir falar quem era Deus. Hoje, eu e você temos muito mais informações do que Jó tinha. Hoje nós estamos aqui reunidos e nós sabemos que esse Deus, o qual Jó só havia até então ouvido falar, é um Deus que enviou o seu único filho por amor a mim e a você. Temos mais informações do que Jó tinha. Hoje nós sabemos que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, que a sua morte e a sua ressurreição trouxe para nós hoje vida e vida eterna para todo aquele que crê, todo aquele que confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Jó não tinha tantas informações como eu e você temos hoje, mas Jó já era um homem temente a Deus. Só de ouvir falar deste Deus, Jó já tinha uma fé genuína em seu coração. A Bíblia nos fala, o escritor de Hebreus nos diz no capítulo 11, no verso 1 e no verso 5, versos conhecidos, dizendo que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verso 5 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque convém que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jó só havia ouvido falar de Deus e já estava aplicando a sua fé. Aleluia. Enquanto havia uma geração, no período e na época de Jesus, que olharam para Jesus, irmão Donizete, e pediram Jesus um sinal. A Bíblia nos fala que eles chegaram para o Senhor Jesus, os saduceus, os fariseus, e disseram, nos dê um sinal para que venhamos crer em ti. E Jesus, ele disse, o sinal já foi dado, o sinal do profeta Jonas, e nenhum sinal vos será dado mais. Uma geração de hoje, não muito diferente da nossa, que quer um sinal da parte de Deus, para que Deus venha manifestar a sua glória, para que nós venhamos saber que Deus é conosco. Deus já disse que é contigo. Aleluia, para te dar vitória, e você precisa crer nisso. Aleluia. Jó só ouviu falar. Jó não tinha as escrituras nas suas mãos, a qual nós temos hoje, em que as pessoas chegaram para você e disseram a respeito de Jesus, pessoas que chegaram para você, falaram do amor de Jesus, mas enquanto você não teve uma experiência com Deus, você verdadeiramente não creu. Jó não. Jó ouviu falar e ele creu. Jó, ele ouviu falar de um Deus soberano, poderoso, que liberta, que transforma, que cura, que restaura, e ele creu. Aleluia! Isso faz toda a diferença. Aleluia! Isso muda qualquer situação, porque Jó, ele estava crendo em um Deus poderoso, soberano, em um Deus que não desampara a viúva, um Deus que não desampara o órfão, um Deus que não desampara o seu povo. Jó já estava crendo nisso. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jó já estava tomando posse. Ele ouviu falar. Ele ouviu falar, ele não precisou de ver um milagre acontecer. Eu quero aqui nessa noite dizer para você, não espere um milagre acontecer, continue crendo em Deus. Um milagre não precisa acontecer em si na tua vida, para você crer que Deus é poderoso para fazer a diferença na tua vida. Não precisa ter uma manifestação da glória de Deus. Não precisa Deus fazer o azeite multiplicar na tua casa para você crer que Deus é poderoso. Não
Não precisa Deus ter que fazer certos milagres na tua vida para você crer em Deus. Não faça isso. Creia no Senhor, independente do milagre. Creia no Senhor por causa da sua palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é ler um livro qualquer. Não é ouvir um pregador qualquer que fala de si mesmo. É ouvir a palavra de Deus. Jó estava agindo assim. Jó tinha uma fé genuína que o próprio Deus chega e diz para esse homem que estava sendo abençoado por Deus, esse homem que era temente a Deus, esse homem que se desviava-se do mal. Olha para o teu irmão e diga para ele: se desvia do mal. Aleluia. Desvia-se do mal. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Aleluia. Salmo 1, verso 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Jó, ele já era esse homem. Fugia da aparência do mal. Jó não dava espaço. A Bíblia nos fala no capítulo 1, irmãos, que além de Deus chegar e dizer que Jó era, quem está dizendo isso foi o Senhor. Deus está dizendo: Jó é sincero, Jó é reto, Jó é temente a Deus, e Jó desvia-se do mal. Segredos para sermos abençoados. Segredo para você colher, meu irmão. Segredo para você ser abençoado em qualquer lugar que você for. Mas mesmo Jó sendo temente a Deus, mesmo Jó sendo sincero, reto e desviando-se do mal, Jó enfrentou situações de adversidade. E você conhece a história de Jó. Você sabe o que Jó enfrentou. Você sabe o que Jó passou. A Bíblia nos fala que Jó tinha 10 filhos. E a Bíblia nos fala que um belo dia, um momento, Satanás se apresentou diante do Senhor. E a Bíblia nos diz que foi o próprio Deus que puxou a conversa. Foi o próprio Deus que perguntou para Satanás se ele conhecia a Jó. Foi Deus que interrogou Satanás dizendo: tu viste o meu servo Jó? Já que você está vindo de rodear a terra, de passear por ela, você contemplou o meu servo Jó? Foi Deus que falou a respeito dele. Deus chegou para o inimigo, Satanás, e disse: observaste o meu servo Jó? Reto, sincero, temente a Deus, e desvia-se do mal. Olha para o teu irmão e diga para ele: isso é tremendo. Deus falando a meu respeito. Deus falando a meu respeito. Sincero, adjetivo que usa de sinceridade, franco, sentido verdadeiro, honesto, leal, simples, natural. Jó era sincero. Sinceridade não tem nada a ver com falta de educação. Eu falei, não, ser educado é uma coisa, ética é uma coisa, mas ser sincero, sinceridade. Jó era reto. Reto é o quê? Sem curvatura ou sinuosidade. Direito, alinhado, aprumado, vertical, sem interrupções, direto, verdadeiro, sincero, íntegro, honesto. Jó era reto. Jó era um homem que não tinha curva. E Deus está dizendo isso para o inimigo, dizendo: ele é temente, ele me respeita, ele tem cuidado quando ele fala, quando ele vai tratar com as pessoas. Ele tem cuidado porque ele sabe que existe um Deus nos céus. Aleluia.
Ser temente a Deus é saber aonde eu ando, aonde eu passo, o que eu falo, o que eu estou andando. É temer a Deus sobre todas as coisas. Jó, ele é mencionado por Deus. Tu viste ele? E o inimigo, ele disse o quê? Mas também o Senhor tem cercado ele de todas as bênçãos. Não tem como eu tocar nele. Não tem como eu chegar perto dele. Porque tem uma proteção sobre ele. Tem uma blindagem sobre ele. Porque esse Jó, ele é protegido pelo Senhor. E Deus então disse para ele: ele é protegido mesmo. Porque ele é sincero. Ele é reto. Ele é temente a mim, ao meu nome. E ele se desvia do mal. E a Bíblia nos fala que o inimigo então disse para ele: então deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele, que o Senhor vai ver que ele vai te blasfemar contra ti. Que ele vai te negar. Irmão deixou. Deus deixou. Olha para o teu irmão e diga para ele: não, você pode ser temente. Você pode ser sincero. Você pode ser reto. Mas não está livre de ser tentado. Olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos fala assim, em Tiago, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus permitiu o inimigo que tocasse na vida de Jó. Mesmo sendo ele íntegro, mesmo sendo ele correto, mesmo não tendo ele falha alguma, Deus permitiu. Por isso que eu quero aqui nessa noite lembrar você: não pense que o que você está passando é porque Deus não te ama, é porque a situação é pecado. Não, pense de uma forma diferente. É Deus olhando para você e vendo até quando você vai permanecer aí fiel a Ele, para Ele mudar essa história na tua vida. Olhe de uma forma diferente para essa prova. Olhe para essa prova com uma visão diferente. Não é Deus querendo esmagar você. Não é Deus querendo destruir você. Pelo contrário, é Deus trabalhando em você. É Deus trabalhando em mim. Certas situações acontecem, mas é Deus que está trabalhando. Não adianta murmurar. Nós encontramos aqui que no capítulo 1, em um único dia, os 10 filhos de Jó morreram. Em um único dia, Jó ficou sem nada, sem riqueza nenhuma. No único dia, ele recebe as notícias dizendo: olha, os teus filhos faleceram, 10 filhos morreram. Vieram os caldeus e roubaram todo o gado, roubaram as ovelhas, roubaram as cabras, os jumentos, os camelos. Acabou com a sua riqueza, Jó. Num único dia. E a Bíblia nos fala algo lindo. Que Jó, aleluia, verso 20 do capítulo 1. Jó, ele diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou o Senhor, dizendo, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jó, ele não reclamou. E olha que o que Jó passou, costuma alguns estudiosos dizerem que não seria possível um homem suportar tanta dor, tanta aflição, tanta luta. Mas a Bíblia escreveu e nós acreditamos. Aleluia. Ela disse que Jó perdeu toda a sua riqueza, que Jó perdeu os seus filhos, e que Jó, diante de toda essa luta, ele adorou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, irmãos, um emprego que perdemos, está o crente murmurando. Às vezes um carro que quebra, está o crente chorando e dizendo: Deus,
Aonde o Senhor está? Deus está no céu, meu irmão, no controle de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está no controle e Ele nunca perde o controle da situação. Às vezes coisas pequenas acontecem, uma enfermidade, uma luta, um problema com o filho, um problema no casamento, e nós queremos reivindicar diante de Deus e dizer, não pode acontecer isso comigo. Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó não tinha mancha nenhuma. Ele mesmo vai dizer, e você pode ler na sua casa, o capítulo 31. Ele diante de Deus dizendo, eu nunca olhei para uma virgem com um pensamento errado. Jó está dizendo para o Senhor, Senhor, se eu nunca abandonei uma viúva quando ela estava chorando. Jó está dizendo no capítulo 31, todo o capítulo 31, eu nunca vi uma pessoa passando necessidade e eu deixei de ajudar. Eu nunca vi ali alguém, os meus trabalhadores passarem fome e eu não ajudei. Jó está dizendo, eu nunca fiz isso. Pesa-me na balança, Senhor, porque Tu és justo e Tu vai ver a minha sinceridade. Irmão, isso é palavra de um homem sincero diante de Deus. O capítulo 31 você vai ver Jó falando com Deus. Eu nunca maltratei um funcionário meu. Jó está dizendo, eu nunca roubei alguém. Eu nunca semeei de uma forma errada. E ele está dizendo, Tu sabes isso, Deus. Tu conheces o meu coração. Tu conheces os meus feitos. E ele está dizendo para o Senhor, nunca enganei alguém. Nunca tive um pensamento errado, Senhor. Jó era um homem sincero. Mas mesmo assim Deus permitiu. Deus permitiu que essa situação acontecesse. E quando eu imagino comigo Jó ali passando por todas essas percas, que não foram poucas e nem pequenas, ele pensando que talvez poderia estar tudo terminado, o inimigo mais uma vez se apresenta diante do Senhor. Capítulo 2, verso de número 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Pela segunda vez. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus falando. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a tua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha o que Deus está falando. Você me incitou contra ele, mesmo não tendo falha nenhuma nele. E ele ainda mantém sincero a mim. Ele ainda é fiel a mim. Ele perdeu tudo. No capítulo 31, Jó, ele diz, o Senhor sabe que o meu coração nunca esteve presente no ouro e na prata e na riqueza. Jó está dizendo. Eu nunca me prendi aos bens materiais. Capítulo 31. O inimigo roubou. O inimigo saqueou. O inimigo levou o mais precioso, os filhos. Mas Jó continuava temente a Deus. E a Bíblia nos diz que o inimigo então disse, pele por pele, carne por carne, e ele vai negar o Senhor. Porque Jó, ele não vai suportar. Verso de número, aleluias, verso de número 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó
de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Eu estou aqui nessa noite simplesmente para dizer para você: quer acolher, meu irmão? Seja sincero ao Senhor. Desvie-se do mal. Não murmure. Murmuração faz a gente cair. Murmuração faz a gente perder a bênção. Por mais que você esteja passando alguma coisa, nenhum de nós enfrentamos aquilo que Jó enfrentou em sua magnitude. Pessoas aqui já perderam seus entes queridos, mas não nessa magnitude que Jó perdeu. Eu quero que você entenda isso. Um problema, uma enfermidade, algo pequeno, meu irmão, não é nada comparado ao que Jó enfrentou. Não é porque você não pode passar, você pode. E quero te dizer uma coisa: você deve até passar por algumas lutas mesmo, para você ver a mão de Deus operando na tua vida. A Bíblia nos diz que Jó não negou, que Jó não abandonou o Senhor, que Jó, ele continuou fiel ao Senhor, ele continuou firme ao Senhor. E aí no capítulo 42, do verso 5 que nós lemos, tudo isso Jó só havia ouvido falar de Deus. Jó só havia até então ouvido falar de Deus. Diferente de mim, de você. Essa palavra é para você olhar para a tua situação hoje e levantar as suas mãos para o alto e agradecer ao Senhor, meu irmão. Independente do teu problema, independente de eu encontrar com você ali atrás e você chegar para mim e falar: pastor, eu estou catando latinha. Independente disso, cate latinha, mas cate glorificando o nome do Senhor. Está passando por luta? Passe por luta glorificando o nome do Senhor. Não murmure, não reclame, glorifique ao Senhor. Você tem motivo para engrandecer o nome do Senhor. Você tem que acreditar, independente da porta se abrir, independente do milagre acontecer, você precisa seguir acreditando em Deus. Convicto que Ele pode mudar a situação. A Bíblia nos diz que Jó enfrenta tudo isso. Um caco de telha acabando com as suas feridas, como uma chaga, uma lepra. A própria mulher não conseguia chegar perto dele, não olhava para ele. Mas Jó mantinha sincero diante do Senhor, fiel ao Senhor. Ainda que os amigos olhavam para ele e diziam: ele deve ter pecado, isso não é diferente com você. Talvez você está na luta, sem emprego, ou passando por um momento difícil, com percas, com situações aparentemente parecidas com Jó, e infelizmente aparece alguém e diz que você ainda está em pecado. Mas não é, é Deus trabalhando. Aleluia. Você não está em pecado, é Deus trabalhando. Mas eu quero te dizer nessa noite, que no meio dessa prova, glorifique o nome do Senhor. No meio dessa prova, faça como Jó, adore ao Senhor, porque é isso que vai mudar a história. É isso que vai transformar a vida de Jó. Porque Deus vai dar um basta no inimigo, como lemos aqui no início desse culto. O Senhor vai dar um fim no adversário, vai pisar sobre ele e vai honrar aquele que é fiel a ele. Você pode hoje estar passando por isso, mas se você permanecer fiel ao Senhor, o Senhor vai honrar você. Glória a Deus. A Bíblia nos diz então no capítulo 42, para finalizar, no verso de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs,
e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Verso de número 16 e 17. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Mas a sinceridade de Jó, o posicionamento de Jó, fez Deus honrar ele com dupla honra. E é o que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, neste momento. Levante do teu assento, por gentileza. Aleluias. E se você já foi saqueado, meu irmão, como Jó já foi saqueado, você já foi roubado pelo inimigo, como Jó já foi roubado, você já passou por situações como Jó já passou, e você é temente a Deus, você desfia do mal, você é reto de coração, você é sincero. Talvez você cometeu alguns deslizes, você cometeu alguns erros, mas você está aqui hoje pronto diante do Senhor, dizendo: Deus, eu me arrependo e te peço nessa noite, muda o meu cativeiro, muda essa história. Eu quero convidar a você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar, fazer uma oração com você nessa noite de restituição sobre a tua vida. O que foi roubado, o que foi saqueado, o Senhor vai restaurar sobre a tua vida no nome de Jesus. Mas o teu posicionamento é fundamental para Deus agir a teu favor. A tua atitude é fundamental para Deus operar o milagre na tua vida. Você cometeu erro, você errou em algumas situações, mas Deus está aí para fazer a mudança na tua vida. Deus está aí para mudar essa história. Para mudar essa história. Chega aqui mais à frente. Chega aqui, bem mais à frente. Escute isso. Pastor, o inimigo já roubou muitas coisas da minha vida. Então é a hora dele restituir aquilo que foi roubado. Você vai tomar dele. Porque a Bíblia fala que nós vamos maniatar o adversário, nós vamos tomar aquilo que é direito nosso. Mas para isso, você tem que mudar certas atitudes, comportamento. Situações precisam haver mudança em nossa vida. Mudança precisa acontecer para Deus restituir mediante essas mudanças. Jó é uma exceção. Jó é um homem que o inimigo não encontrou falha na vida dele. Não encontrou. Mas hoje nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Jó não sabia disso até então, irmão. Mas Jó não sabia que tinha um advogado. E nós sabemos que nós temos um advogado contra o acusador, o inimigo, que acusa você. E você precisa diante do Senhor nessa noite dizer: o meu advogado, o meu juiz, ele vai julgar essa situação, essa causa. E cabe a mim simplesmente ser fiel ao Senhor. Eu preciso ser fiel a Ele. Eu preciso manter-me fiel ao Senhor. Eu preciso me desviar das coisas do mal. Eu preciso temer a Deus. Porque a minha atitude, o que eu falo, as minhas reações podem atingir o meu Deus. Então eu preciso ser sincero, reto, temente a Ele, me desviar do mal, para que Deus venha mudar essa situação. Chega de derrota, chega de percas, chega de ser saqueado, chega disso, chega disso.
tua confiança está em quê? Ou está em quê? Em bens? Louco é o homem que se baseia sua confiança nos bens, em papéis, em documentos, em pessoas. Louco é este homem. Porque podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa dignidade, a presença de Deus na nossa vida. Se você está passando por uma prova, situação, meu irmão, olhe para isso como Deus confiando em você e usando você para envergonhar o inimigo. Porque é isso que aconteceu. Deus envergonhou o inimigo. Deus confiou tanto em Jó e disse: eu confio nele. E Deus venceu através de um homem, através de um homem. E Deus confia isso em mim e em você, irmão. Aleluia. Feche seus olhos.